Olá, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live missionária com a Escola de Missões. Vamos chegando, vamos se ajuntando à nossa live. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos. Estamos na nossa primeira live missionária aqui da nossa igreja. Hoje a gente vai estar com a Escola de Missões, os diretores da Escola de Missões. Enquanto isso, vai compartilhando essa live para o máximo de pessoas que você puder. Vai ser um bate-papo muito incrível, muito interessante que a gente vai ter aqui sobre a escola, sobre missões. Então, vai compartilhando. Estejam prontos porque nós vamos ter um ótimo momento aqui conversando com os nossos diretores da Escola de Missões. Já vou chamar eles aqui. Enquanto isso, vai divulgando a live. Escola de Missões. Ele chegando. Para você que está entrando na live, muito bem-vindo. Boa noite a você. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, né, essa honra de poder estar aqui participando dessa live e falar a respeito de missões aí que está bom demais. Melhor ainda. Para os que não nos conhecem, né, nessa live, eu me chamo Ingrid, faço parte da Igreja Verbo da Vida, atuo como líder da Secretaria de Missões. E nessa nossa primeira live, nós estamos com o diretor da Escola de Missões, né? Escola de Missões Rema. Temos apenas uma funcionando em todo o país, funciona lá em Campina Grande. Vou deixar que você se apresente um pouquinho para o pessoal. Ok, então, meu nome é Jadeilton, sou o atual diretor da Escola de Missões Rema aqui em Campina Grande, né? A Escola de Missões tem essa especificidade que ela só existe em Campina Grande. Então, se você tem o desejo de cursar a escola, você vai ter que vir a Campina Grande, morar um aninho aqui conosco e estudar na escola. Com muita alegria eu digo isso, que a gente tem a nossa primeira missionária, como eu comentei com o senhor, nós estamos enviando nossa primeira missionária para a Escola de Missões. Se chama Carol, não pôde estar presente hoje com a gente na live, mas eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, não só para ela, mas para todos os outros missionários que estarão cursando a escola esse ano também. Então, antes de a gente iniciar nossas perguntas, vai compartilhando a live pro pessoal, porque a gente já vai começar aqui o nosso bate-papo. E posso chamar você de diretor, Jadeilton, como você prefere? Pode me chamar de Jadeilton, viu? Jadeilton mesmo, ok. Então, Jadeilton, fala um pouquinho sobre o trabalho que você faz na Escola de Missões, há quanto tempo você está na direção da escola, para a gente te conhecer um pouco mais. Então, a minha história em missões começa desde do início das missões aqui da vida, né? Fazer um breve histórico. Lá em 1999, quando nós tivemos a nossa primeira grande conferência missionária com o missionário Simon Potter, ele esteve aqui em Campina Grande e realizou essa conferência. Houve esse boom missionário e nós começamos a servir junto com esse grupo que nasceu com o propósito de fazer uma viagem missionária para a nação da Bolívia. E Deus abriu as portas, ingressei nesse grupo, nos preparamos ao longo do ano 2000, fomos à Bolívia, em seguida, no ano 2001 também, fomos à Bolívia, e dali por diante nasceu o que nós chamamos hoje a Secretaria de Missões aqui da igreja em Campina Grande. Essa secretaria originou-se desse grupo de pessoas que foram despertas durante a conferência de missões, e trabalhamos ao longo do ano em visitas a igrejas aqui pelo Nordeste, em realização de cultos em Campina Grande, como em outras igrejas nossas pelo Nordeste, próximo aqui na Paraíba. Esse grupo cresceu, né? E muitos desses que começou ali comigo foram ao campo, estão no campo missionário, e Deus, por sua graça, né, me escolheu ficar aqui na base, trabalhando, né, na base de envio. Então, eu estou desde aí de 1999 servindo, né, na base de envio, né, trabalhando aí para novos missionários. A Escola de Missões, ela nasce lá em 2007, né, objetivando mesmo o
propósito de habilitar, treinar essas pessoas que estavam sendo despertas para o campo missionário e nasce a Escola de Missões. O Ministério, né, a liderança do Ministério, na época, através de Mamãe Jane, ela convidou, né, o pastor Rosilon, que estava pastoreando naquele momento em Uberlândia, Minas Gerais. Ele veio para assumir a direção da escola e eu fui convidado para ser o secretário da escola. Então, eu fui o primeiro secretário, o primeiro tesoureiro, o primeiro faxineiro, o primeiro tudo, o primeiro monitor e assim por diante. Então, em 2007, ali começou esse meu serviço diretamente na Escola de Missões. Nos anos que se seguiram, fui transferido para a Secretaria da Agência de Missões, onde eu passei cerca de 14 anos servindo ali juntamente com Suelen, né, a coordenadora de missões, durante ao longo desses anos. E em paralelo a isso, né, eu sempre trabalhei auxiliando a Suênia, né, que foi diretora da Escola de Missões por 8 anos, nesses últimos anos, né? Ela foi a diretora da Escola de Missões, então eu auxiliava na diretoria da escola, né? Eu atuava na administração da escola também, aqui diariamente, e nas viagens missionárias, enfim, tantas atividades que a escola tem, eu estava sempre a apoio e servindo, né, diretamente no escritório da agência, lá no Ministério da Vida. Então, em 2020, né, estou aí vou entrar no terceiro ano, né, de direção da escola. Fui convidado, né, para assumir a liderança da escola, a coordenação geral, e aqui estamos, né, liderando, né, a escola, e é um prazer mesmo, é uma honra. Sou grato a Deus, porque, assim como Paulo disse, né, para Timóteo, ele me encontrou, né, fiel, designando-me, me achando para esse ministério. Então, é isso que eu fico grato ao Senhor, por Ele ter encontrado em mim esse coração, poder servir a Ele nesse tempo, aqui através da Escola de Missões. Maravilha. O senhor falando sobre o início de missões, né, lá em 1999, isso me fez lembrar do livro Ushuaia, de Simon Potter, né? Tem toda... Olha o livro aí, gente, tem disponível no nosso Verbo Shop. Temos disponível esse livro, é maravilhoso. Ele traz palavras, as ministrações que tiveram naquela conferência, a história, né, de missões do nosso ministério. É realmente muito inspirador. E como é receber de diversas partes do país pessoas com esse coração desejoso de estar cursando a escola? Olha, é muito interessante, né? Nós estamos exatamente nesse processo, né? Agora de finalização do período de prescrição, início do período de matrícula, a chegada, né, desse pessoal todo que tem se candidatado para a escola. Então, cada ano é sempre assim, um prazer mesmo e uma aventura, né? Receber esse número de pessoas que vêm de distintos lugares do Brasil e até do mundo, né? Já tivemos pessoas aqui da África, pessoas do Chile, da Argentina, do Japão. Então, pessoas que cursaram o Rema, né? Por nossas escolas espalhadas aí pelo Brasil e no mundo, e vem a Campina Grande. Como eu disse, a Escola de Missões só existe aqui em Campina Grande, né? Então, elas fazem esse esforço e vêm para Campina. Então, assim, é um momento de muito aprendizado, a gente aprende muito, né? É enriquecido com aquilo que vem, né, através das pessoas que vêm aqui cursar a escola. A gente também brinca muito, né? Porque são tanta diversidade cultural, linguística, né? A gente vai aprendendo. Também tem aqueles choques, né? As pessoas chegam aqui e um chama bolacha, outro chama biscoito, um chama caneta, outro chama lápis. E é aquela mistura, né, de idiomas, né? Então, é muito bom, muito prazeroso, o nosso coração se enche de alegria, é muito bom ver essas pessoas, Deus levantando ao redor do Brasil e do mundo para vir aqui a Campina Grande, e a gente tem um enorme prazer de poder servir, receber essas pessoas, encaminhá-las no caminho que o Senhor tem chamado. Aí, pronto, tá conseguindo me ouvir? Travou aqui um pouquinho. Tô te ouvindo. Pronto. Ótimo. E para o pessoal poder conhecer mais da Escola de Missões,
Fala para eles como é que funciona, quanto tempo dura, um pouco das disciplinas que tem, fala também da viagem missionária, explora aí bem muito como funciona a escola. Ah, veja só, a escola, a gente fala, né, vamos dizer assim, uma forma de falar que é a escola do humano, mas de fato, né, verdadeiramente, a escola tem um período de 9 cravados, né? Então, a gente começa agora em 1º de março, a aula inaugural, e vamos aqui ter a primeira quinzena de dezembro, mas aí já aqueles processos finais mesmo de formatura, né? A escola vai, o curso vai até mesmo o final de novembro, culminando, né? Posso dizer assim, o clímax desse curso é a viagem missionária, né? Que a gente realiza ao término do curso. Então, ao longo desses 9 meses, né? Nós temos diversos módulos, né? Nós temos cerca de 35 módulos, né? Eu digo, vai desde o evangelismo, né? Até primeiros socorros, né? Tem antropologia, tem linguística, tem história das missões, tem as introduções a diversas religiões, as grandes religiões do mundo. Então, tem sobre projeto missionário, como você elaborar o seu projeto missionário para que você possa apresentar as igrejas, a seus parceiros, enfim. Então, é um curso que a gente tem trabalhado muito, com muito afinco, para desenvolver um currículo, assim, eu posso dizer, atualizado, dinâmico, diverso, né? Dentre essas matérias que acontecem, né, os módulos sempre às noites, né? E as pessoas perguntam assim, quantos dias por semana é a Escola de Missões? Eu te digo, todos os dias. Então, você vem preparado para todos os dias, de segunda a sexta, né, às noites, das 19h30 até as 22h30, que se você, porventura, não tiver um dia à noite, aí você pode ir para o culto, você pode descansar, você pode fazer alguma atividade social, né? Sair com o pessoal, enfim. Então, você vem preparado para todos os dias, né? Existe um final de semana que nós temos um encontro com as psicólogas, que nós chamamos ADCC, que é um encontro para desenvolvimento de atividades e competências comportamentais. Então, são 9 encontros ao longo do curso, onde os alunos, parte teórica, dinâmicas, enfim, atividades que elas exigem o aprimoramento, né, do aluno. Nós temos uma quarta-feira por mês, nós temos um encontro que nós chamamos Atos. Esse grupo é um grupo que já existe há um bom tempo aqui em Campina Grande, até existe ele online, não sei, não posso assegurar se ainda existe online, mas ele visa trazer um conhecimento, né, e um contato com missionários que estão nos países de acesso criativo. Então, uma vez por mês, nós temos um encontro com um missionário que está lá atuando, de fato, né, ele traz sua experiência, seus trabalhos, e isso é muito enriquecedor para os alunos. Ao término da exposição dele, os alunos ficam livres para fazer perguntas, questionamentos, e assim vai retirando, né, essas informações dele dos seus trabalhos, das suas missões. Nós temos todas as segundas-feiras à tarde, né, o nosso momento de oração e consagração, né? E temos um encontro de consagração todos os meses, à noite. Então, além de todas as matérias, todos os módulos teóricos, né? Nós temos todas essas outras atividades e também atividades evangelísticas, né? Atividades onde a gente vai trabalhar a questão evangelística na prática, como também de cunho social. Então, a Escola de Missões, eu posso dizer resumidamente, nós temos essas atividades, esses módulos. Nossos professores são pessoas bem capacitadas, no ministério, no campo. Nós temos também encontros missionários. Então, quando nós temos algum missionário passando por aqui, um dos nossos missionários, a gente traz, conversa com ele, bate um papo, momentos que os alunos mais gostam, porque deixa o campo missionário bem diante deles, né, a realidade do campo missionário. Sim. É de fato uma escola bem recheada, bem completa em todos os sentidos. Muito bom. Eu me recordo de
A Gabriela, do Japão, missionária lá em Tóquio, eu passei um tempo com eles ano passado, servindo na igreja de Verbo Tóquio, e eu me recordo que ela fez uma chamada, uma aula, digamos assim, com a escola de missões. Então, foi bem interessante ver que, de fato, como acontece esse bate-papo com o missionário e realmente traz essa conexão maior, né, com aquele que está estudando na escola, que está se preparando para ir para o campo missionário, juntamente com um missionário que já está no campo. Muito bom isso. E uma pergunta que não quer calar, apenas quem tem chamado para fazer, porque eu me recordo logo no início da live, quando você estava contando a sua história na escola de missões, desde do início de missões no ministério, você falou que você é aquele que está na base, né? E é algo que eu tenho aprendido muito, né? E passado para as meninas que me acompanham na Secretaria de Missões, é sobre essa pessoa que fica na base, que fica fazendo essa ponte entre o missionário do campo e a igreja local. E até mesmo avisando para a igreja, nós já comentamos que a escola de missões não é apenas para aquele missionário que vai para o campo, mas para aquele também que vai ficar na base para se preparar, para saber como fazer, como ser essa ponte. Então, apenas quem tem um chamado para ir pode cursar a escola ou não? Olha, você falou, agora tocou num ponto dos que eu mais gosto. Né? Tanto que existe um módulo, né, estabelecendo parcerias, que sou eu que ensino esse módulo, né? E é assim, eu posso dizer, é a minha praia, né? Onde eu posso falar com muita propriedade a respeito, né? E eu reservei aqui, porque eu já imaginava que nós iríamos falar um pouco a respeito desse ponto. Existe esse livro aqui, A Missão de Enviar Hoje. Né? Você talvez possa encontrá-lo numa versão anterior, que apenas era A Missão de Enviar. Mas a versão mais atualizada é da editora Jocum, chama-se A Missão de Enviar Hoje. Esse livro mostra, né, 6 grandes áreas nas quais nós, como crentes cristãos, né, participantes do corpo de Cristo, pode fazer muito a respeito de missões. Verdadeiramente, você aprende, não só através desse livro, mas com muitos outros, né? Que só existe, nós aprendemos isso com o Simon lá no início, né? Só existe 2, quais são eles? Os que vão e os que enviam. Então, se você pode perceber, os dois lados são ativos em missões. Os dois lados são participantes em missões. Existe uma responsabilidade para os dois lados, os que vão e os que enviam. E esse livro, esse autor traz uma abordagem fantástica a respeito de 6 grandes áreas a respeito desse suporte missionário, né, na base, para dar o sustento. Quando eu digo sustento, eu não estou me referindo especificamente à questão financeira, porque isso é um erro, né? Quando nós falamos a respeito de missões, falamos de sustento, o suporte missionário, as pessoas geralmente pensam no cifrão, somente, isoladamente, mas existe um mundo de atividades, um mundo de serviço que podemos fazer para cooperar com aqueles que estão indo. Então, o trabalho na base, ele é fundamental, é fantástico, tão importante quanto aqueles que vão. É o trabalho daqueles que estão trabalhando na base para um envio, né? Então, Simon, ele nos ensinou, né, e eu faço uso também dessa mesma, posso dizer, metáfora ou analogia, que enviar alguém para o campo missionário é como enviar alguém para o espaço, um astronauta. Então, vai existir todo um preparo daquela equipe, vai existir uma equipe muito bem preparada para se manter por trás de toda aquela missão, né? Para dar sustento, para dar comunicação, para preparar um aparato técnico, material, enfim. Então, existe um mundo de serviço, um mundo de ações que se faz necessário para aqueles que estão indo ou estarão indo, que outros possam colaborar para a missão
para que a missão seja bem sucedida. Então, a base missionária, ela é fundamental e importante. E a igreja do Senhor, né, a igreja, o corpo de Cristo, não são os chamados, entre aspas, né? Aqueles que possuem o chamado missionário. Né? Só tem a necessidade de conhecer a respeito de missões. Porque se partirmos do pressuposto que a obra da igreja é fazer, como já disse John Wesley, um dos pais da igreja, que a única missão da igreja é fazer missões. Então, se nós partirmos desse pressuposto, desse fundamento, que fomos para fazer missões, então todos que fazem parte da igreja são responsáveis por esse trabalho, por essa atividade. Então, não só os que vão, mas aqueles que enviam. Então, a escola de missões, ao longo dos anos, a gente vem percebendo, entendendo e estamos vendo isso. Igrejas enviarem pessoas para estudarem na escola e elas retornarem para suas igrejas locais e fundamentarem secretarias de missões, fundamentar o conhecimento a respeito de missões, né? Eu recordo, e é um dos livros que eu recomendo, já é um livro antigo, acredito que ele nem mais é publicado, mas chama-se A Chave para o Problema Missionário. E o autor fala das muitas verdades que ele fala, existe uma que eu sempre trago, é o seguinte: uma igreja informada, uma igreja transformada. Então, assim como nós somos transformados pelo ouvir a verdade a respeito de qualquer assunto que a Bíblia traz para nós, nós também seremos transformados, motivados, inspirados, educados, instruídos, né, com as verdades a respeito da missão da igreja. A igreja está aqui hoje na Terra com uma missão. E qual é essa missão? Então, a Bíblia, que é um livro missionário, ela nos fala a respeito dessa missão, que nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de cumprir e de fazer. Então, a escola de missões, eu posso te dizer, ela não só serve para aqueles que estarão indo ao campo missionário, mas ela serve muito para aqueles que precisam ter conhecimento para desenvolver a obra missionária em suas igrejas locais e através das suas igrejas locais. Então, essa é a grande importância do conhecimento a respeito de missões. Então, não só os que estão indo, os missionários precisam conhecer. Todos nós precisamos conhecer a respeito da obra da igreja, porque logo fomos chamados para fazermos missões. Isso mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. E tanto é que é uma das funções e atribuições da Secretaria de Missões em nossas igrejas é fazer mesmo a igreja local entender mais sobre missões, saber do que está acontecendo lá fora. Maravilhoso essa frase, uma igreja informada, uma igreja transformada. Muito bom mesmo. E aqui uma pausa, porque a gente aprende muitas coisas e na Escola de Missões tem até uma lista de livros de leitura obrigatória do curso, né? Então, muita gente pode aprender também sobre missões em livros. Nós temos alguns exemplares sobre missões, evangelismo e de nossa livraria, Verbo Shop. Então, a gente está aqui na live aprendendo também, mas nós temos outras formas e materiais, nesse caso livros, para estar aprendendo mais sobre também, que também é muito enriquecedor. A gente aprende muito. Eu mesma sou muito impactada pela vida de T.L. Osborne, né? Um homem que alcançou multidões, Deus usou poderosamente. Então, hoje não está mais conosco, mas nós podemos pegar da unção e ensinamentos através dos livros dele, né? Da literatura dele e de tantos outros. Então, livros são ótimos para estar fazendo a gente aprender mais sobre missões. E num bate-papo de missões não pode faltar uma pergunta de lei: como você definiria missões? Então, como é que você faria essa definição aí? Puxa, definir missões. Olha, tem tantas definições, tantos conceitos, tantas que já temos hoje, né, por tantos homens de Deus, né, mulheres de Deus, missionárias. Mas como eu definiria missões? Eu definiria missões como a expressão do amor de Deus ao homem, dando-se a si mesmo ao ponto de entregar o seu filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Então, fazer missões é realmente uma expressão do amor a Deus e o amor de Deus.
no amor a Deus, porque em resposta ao seu amor com o qual ele nos amou, e o amor ao próximo, o amor às pessoas, às vidas, àqueles que, como já disse o grande missionário Hudson Taylor, ele disse: Deus tinha um único um filho e fez dele um missionário, né? Então, nós temos a nossa única vida e o que nós faremos, né, com ela a respeito do grande alvo do amor de Deus. Sim. Então, precisamos realmente entregar nossas vidas para isso. Então, eu diria que missões é uma expressão de amor a Deus e de amor ao próximo, aquele que Deus amou de tal maneira que deu seu filho unigênito. Maravilha! E isso me faz pensar, porque às vezes pode existir na mente das pessoas: eu não tenho um chamado missionário, então, deixa com ele é missionário, né? Deixa o ID, deixa o evangelismo, deixa o ganhar almas com ele é um missionário. Mas não, isso é um chamado para toda a igreja, né? Jesus deu o ID, o Ministério da Reconciliação, para todos nós, para toda a igreja. Qual conselho você poderia estar dando para a igreja local especificamente? De como estar mais envolvida com missões, como o missionário está no campo? Olha, poderia dar muitos conselhos, mas veja só, eu vou caminhar por aquele que a gente já comentou aqui. Como transformar uma igreja, no quesito missionário? Ela se tornar um potencial, ou pôr em prática o potencial que ela tem para a realização da obra missionária. É ensinando sobre missões, pregando sobre missões, falando a respeito. Precisa haver, a pregação, a exposição, o ensino sistemático a respeito de missões, para que as pessoas compreendam o seu chamado, compreendam o chamado coletivo que Deus faz a toda a igreja, compreendam os chamados específicos que Deus faz a alguns que estão ali no corpo de Cristo local, e eles entendam qual a parte que lhes cabe, né? Já que todos nós somos cristãos. Então, realmente o conhecimento, a exposição da palavra de Deus a respeito da obra missionária, testemunhos a respeito de missionários, o estudo e a exposição de biografias de missionários, a visita de missionários às nossas igrejas, para que a gente possa compreender um pouco mais a realidade do campo. Então, são muitas coisas que nós podemos fazer para que a igreja, o corpo de Cristo local, possa desenvolver de forma, posso dizer, satisfatória a missão que lhes cabe. Isso. Nossa igreja tem trabalhado muito nesse quesito de estar trazendo missionários, né, para de fato deixar a nossa igreja local mais informada, né, do que é missões. E como a gente aprende, cada missionário que passa é de uma região específica, de um país específico, que passou por algo específico, e cada um deles tem a agregar muito na nossa vida. E agora, qual conselho você poderia dar para quem tem um chamado missionário? Ou então, eu vou até além da pergunta. Quem está sentindo a chama por missões arder em seu coração, que está começando com essa chama, qual conselho você poderia dar? Primeiro, venha para Campina Grande e conheça a Escola de Missões. Brincadeira. Esse é um passo seguinte, que vai estar no seu caminho, na sua trajetória, né? Mas eu vou falar um pouquinho como aconteceu comigo, para que eu acredito que possa trazer luz para alguns, né? Quando tudo isso aconteceu, e lá em décadas passadas, eu não sentia, eu não percebia no Senhor o direcionamento para sair. Muitos dos meus amigos saíram, partiram ao campo, realizaram, ainda estão realizando a obra. E eu percebi do Senhor que era tempo de ficar, e foi quando eu entendi e compreendi que era tempo de trabalhar na base, na igreja local. Então, um ponto muito importante é você realmente discernir, né? Orar ao Senhor, buscar a Ele e discernir. Você vai fazer parte do time dos que vão ou do time dos que enviam, né? Muitas vezes, Deus está nos levantando para orarmos, né, por uma nação, por um povo, né, por uma igreja que esteja nascendo.
Isso não impede de você ir ao campo missionário, em uma viagem de curto prazo, utilizar seu período de férias, ou, enfim, alguma forma você ter essa disponibilidade para ir conhecer o campo lá mesmo, sentir, perceber, servir naquela localidade. Isso vai poder, vamos dizer assim, fazer com que você discirna se Deus está te chamando de fato para servir no campo missionário de forma transcultural ou não. Ou você vai ser um cooperador daqueles que estarão indo. Então, realmente você buscar ao Senhor, buscar conhecimento da palavra dele, ler bons livros que possam te instruir, te conduzir nesse conhecimento, né? E um ponto muito importante, servir na sua igreja local, né? Sirva na sua igreja local, faça o que o Senhor está colocando na sua mão para fazer, porque nós não iremos fazer nada mais, nada menos lá fora, num campo transcultural, do que aquilo que nós já fazemos na nossa igreja local. Nós só iremos nos transferir de endereço, né? Nós só iremos nos transferir para um novo local, onde nós teremos algumas limitações, possivelmente. Limitações do idioma, da língua, limitações da cultura, precisamos nos aculturar, né? Limitações talvez climáticas, você não está muito bem com o sol, com o frio, e aí você vai ter que conviver com esse ambiente. Enfim, são muitas transformações que você precisa fazer na sua vida para que você se adapte ao campo transcultural e possa transmitir o Evangelho de forma satisfatória, viver e desenvolver a obra, né? Então, se você já possui alguns caminhos nas mãos, porque você faz aqui hoje na sua igreja local, na sua localidade, você já vai ter, posso dizer, um bom percentual para o desenvolvimento da obra da igreja no campo transcultural. Então, são conselhos como esse que eu posso dar para você, porque nós não nos transformamos em missionário do dia para a noite, ou quando compramos nossa passagem aérea, tiramos nosso passaporte, ou ingressamos no voo aqui no Brasil e vamos para um outro lado do mundo, achando que lá vamos ser super missionários. Não, não é dessa forma, né? A gente precisa desenvolver, né, a nossa vida aqui hoje. Amém, isso mesmo. Fazer tão bem quanto lá fora, onde o Senhor nos enviar. Isso me fez lembrar um slogan da escola. Eu agora realmente não me pergunto se é um slogan fixo ou se foi de alguma campanha específica. Antes de ir, passe por aqui. Isso é maravilhoso. E de fato antes de estar indo ao campo, passar por uma preparação, se desenvolver no chamado missionário. Isso faz toda a diferença. Queria fazer um parênteses aqui. Nós estamos com a missionária Lúcia Cortez, foi minha professora no Rema. Um prazer estar com você, ter você aqui conosco em nossa live. E, claro, meus pastores aqui estão conosco, sempre de olho no que as ovelhas estão fazendo. A gente está quase chegando ao... É importante. A gente está já chegando ao final da nossa live, nossa primeira live. Mas semana que vem nós vamos ter outra. Vamos estar aqui com a missionária Tânia Potter, lá da Inglaterra. Sei que vai ser um tempo maravilhoso, que a gente vai estar num bate-papo aqui com ela. E encerrando, eu não sei se você saberia dizer mais ou menos quantos graduados a escola de missões tem. Olha, ao longo desses 16 anos que a escola existe, né? Nós já formamos um pouco mais de 500 graduados. Maravilha. E como é ver e saber que todas essas pessoas passaram pela escola de missões, aqueles que têm chamado para ir já estão no campo, aqueles que têm chamado para ficar na base estão na base. Como é ver vocês como escola, né? Como a instituição mesmo que prepara, que se empenha, porque eu sei que o trabalho não é fácil, né? Por assim dizer. Claro que tudo que é feito para o Senhor é de forma maravilhosa, mas a gente sabe que tem toda uma organização, toda uma logística, e como é ter essa sensação e esse orgulho bom de saber que tem tantos missionários espalhados pelo mundo levando a palavra, cumprindo o ID, e saber que a escola de missões tem participação nisso.
Olha, é, é, é maravilhoso, né? É realmente assim, uma honra, um prazer, né? Como disse no início, servir ao Senhor, servindo aqui na Escola de Missões e fazer parte da vida e ministério de tantas pessoas que passam por aqui, né? Como você falou, de fato, como slogan usado há anos atrás, né? Antes de passar por aqui, né? O slogan desse ano está sendo quem mais vai estar aqui. Então, é realmente um, um prazer mesmo, uma honra fazer parte, né? Colocar ali um tijolinho, né? No crescimento, no desenvolvimento da vida, do caráter, do ministério daquelas pessoas que dedicaram um ano a vir aqui a Campina Grande, cursaram a escola e agora estão dedicando, né, a sua vida para o cumprimento da missão do Senhor. Então, e saber que fizemos parte, coisa para o crescimento e desenvolvimento daquela pessoa é muito satisfatório. A gente tem muito trabalho mesmo ao longo do ano. São 9 meses bem intensos mesmo. Quando a gente termina ali naquela formatura, a gente respira fundo assim e diz, acabou, né? E temos um períodozinho de folga, de férias, e entramos para mais um ano, né? Com novas pessoas, né? Esse novo universo, como a gente falava no início da live, tantos conhecimentos, dons, talentos, né? Para a escola novamente. E realmente é muito satisfatório mesmo poder saber que, de alguma forma, contribuímos e estamos até contribuindo ainda, né, para a vida deles e os seus ministérios. Então, é realmente uma grande honra. Que bom, de fato, eu imagino como deve ser gratificante para vocês. E surgiu aqui uma pergunta, eu vou ler, eu gostaria que o senhor respondesse. A escola só atende verbianos ou é interdenominacional? Olha, a escola é interdenominacional, porém, um dos pré-requisitos para o ingresso na escola é que a pessoa tenha cursado o REMA. Então, se a pessoa cursou o REMA, ela está ok, graduada, formada no REMA, ela pode passar pelo processo de pré-inscrição, independentemente da sua denominação. Ótimo. Se você ainda não acompanha, não segue, né, o perfil da Escola de Missões, @Escola de Missões Rema. Lá você pode estar conhecendo mais da escola, vendo as turmas passadas, tirando dúvida. A melhor coisa que a gente pode fazer é estar seguindo a Escola de Missões e diversos missionários. A gente vai estar sempre sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. A gente vai estar sendo incendiado, né, pelo que Deus está fazendo na vida deles e a gente se impulsionar mais também. Então, chegamos ao final da nossa live. Se eu quer comentar mais alguma coisa, fique livre para fazer suas considerações finais. Agradecer, né, muito pela essa oportunidade, esse espaço aberto. É muito importante nós podermos falar um pouco mais a respeito da realidade da Escola de Missões, né, e falar um pouco mais a respeito de missões. É o que, né, incendeia nossos corações, é a nossa vida, né, trabalhando sempre, cooperando sempre na base para treinar e habilitar mais pessoas para que eles possam ir cumprir o ídolo do Senhor. Então, agradeço muito a iniciativa da igreja, a sua iniciativa, a Secretaria de Missões, né, a liderança, os pastores, por essa oportunidade e dizer que essa porta, né, da Escola de Missões está aberta para você conhecer mais, saber mais. Entre em contato conosco, né, através das nossas redes sociais, nosso contato, você pode encontrar aí, através do portal Verbo da Vida, e dizer que será um prazer tê-lo aqui em Campina Grande, né, cursando aqui a Escola de Missões. Missões, de fato, nasceu no coração de Deus, ela precisa estar no nosso coração, né, e vivermos isso, né, com muita intensidade durante todos os nossos dias de vida aqui sobre essa terra. Amém? Até o Senhor voltar. Isso. Maravilha, foi um tempo maravilhoso, como o pessoal estava falando aqui. Passou muito rápido, foi um bate-papo muito bom. Agradecemos demais sua presença e se você tem esse interesse, a escola tem um grupo de interessados no Telegram, Sim. tanto através do perfil da escola, você pode estar pedindo e estar fazendo parte desse grupo, lá eles tiram todas as dúvidas referentes à escola. O que não falta é informação, pessoas para informar e tirar dúvidas sobre a escola. Então, nos encontramos na próxima live missionária. Estaremos aqui com a missionária Tânia Potter, da Inglaterra. E mais uma vez, muitíssimo obrigada, Jadeilton, pela presença. E
Estaremos juntos mais em breve, aprendendo mais, cada vez mais e mais sobre missões. Tchauzinho a todos Muito obrigado. vocês. Opa, acho que eu cliquei aqui em alguma coisa. Prontinho. Acho que voltou. Cliquei em algo aqui. Mas é isso. Tchauzinho a todos vocês. Tenham uma noite maravilhosa e até a próxima. Tchau.